Fala galera, tudo bem? Espero que sim. Galera, eu me chamo Gabriel de Souza, sou estudante de Direito na Faculdade Unimogi, de Mogi Guaçu, São Paulo. Nosso professor Rodrigo passou uns trabalhinhos para a gente fazer sobre alguns filósofos e vou estar falando um pouquinho sobre Aristóteles. Espero que vocês gostem da explicação do vídeo e é isso, galera. Obrigadão. A biografia de Aristóteles. 384 a.C. foi seu nascimento. Ele veio a falecer em 322 a.C. Ele nasceu em Estágira, que é uma colônia jônica, no reino da Macedônia. Seu pai era médico e, na sua adolescência, ele teve grandes privilégios para seus estudos. Em 367, quando estava com 17 anos, ele foi enviado para a Academia de Platão em Atenas, no qual ele permaneceu por 20 anos e lá ele foi discípulo, depois passou como professor e ficou até a morte de seu mestre em 347. Depois, durante a sua estadia na Ásia Menor, atrás de seus estudos, Aristóteles ele veio a se casar com Pítias. Infelizmente, depois foi morta. Depois do falecimento de Pítias, ele se casou de novo com uma mulher chamada Hérpiles, no qual nasceu um filho chamado Nicômaco. Depois ele dedicou posteriormente um livro que chama A Ética a Nicômaco. Em Atenas, no ano de 335, Aristóteles ele fundou o Liceu, no ginásio do templo de Apolo Liceu. No caso, Liceu era referência ao local do seu templo, onde criou a escola própria, no ginásio. Essa escola foi um sucesso, né? Um pouco mais de 10 anos de idade, Aristóteles, lá dentro de sua escola, ele fez um centro de estudos adiantados, em que os mestres se distribuíam por especialidades, inclusive nas ciências positivistas. O fato dele ser filho de médico, né, ele ter dado a Aristóteles o gosto pelos conhecimentos, né, tanto experimentais e da natureza. E Aristóteles também teve muito sucesso como metafísico. Agora também vou estar falando sobre um pouquinho das obras de Aristóteles. As obras de lógica. Ela inclui categorias sobre a interpretação, os analíticos, que são os primeiros e segundos, e os tópicos. As obras sobre física e a concepção do universo. Eles compreendem a física sobre o céu, certo? Sobre a geração, a corrupção e os meteorológicos. As obras psicológicas e biológicas, ela abrangem a alma. Aí a metafísica, Andrônico denominou que a metafísica ela é literalmente depois da física, ela é além da física. Também tem as obras de ético-política, que compreende a ética a Eudemo. No caso, ele era discípulo de Aristóteles. A ética a Nicômaco, que era o filho de Aristóteles, e a grande moral, de autoria duvidosa, e a política e a constituição de Atenas. Também tem sobre as obras de linguagem e estética, que inclui a retórica e a poética. Agora eu vou estar falando um pouquinho também sobre as áreas de estudo. Eu vou começar pela lógica. A lógica, ela permitiu estabelecer um conjunto de princípios e regras que por meio delas tornou possível distinguir as conclusões falsas das conclusões exatas. Já a física era a chave da natureza das coisas, não apenas do jeito que elas se comportavam, certo? Mas também no que elas presencialmente, o que elas viriam se transformar. Eles defendiam também os quatro elementos, a água, a terra, o fogo e o ar. O universo era concebido de forma hierarquizada, no caso, tendo no centro a Terra, girando à sua volta todos os corpos celestes. Já na biologia, ele se recusou a separação das ideias da natureza, como o Platão fazia. Aristóteles ele apontou como uma tarefa para um investigador de descobrir e classificar a forma do mundo.
material. Ele foi o primeiro que dividiu o mundo animal entre os vertebrados e os invertebrados. Ele sabia que a baleia não era um peixe e que o morcego não era um pássaro, mas os dois eles sabiam que eram mamíferos, correto? Política, ele teve uma preocupação de elaborar, vamos dizer assim, uma listagem sobre os diferentes modelos políticos que existiam no seu tempo, no caso. Ele descobriu um total de 158 instituições de cidades ou países diferentes. Também ele evitou o máximo, quando pôde, mostrar suas preferências por um lado político ou um regime político. Para Aristóteles, o Estado ele surge pelo fato de ser homem um animal naturalmente social político. O Estado também ele provê a satisfação daquelas necessidades materiais, tanto negativas quanto positivas, defesa, segurança, conservação, mas o seu fim ele é essencial e espiritual, isto é, ele, no caso, deve promover a virtude e, consequentemente, a felicidade dos súditos mediante a ciência. O fim da educação é formar homens mediante as artes liberais. Eles incentivavam muito, no caso, a poesia, a música, que eram bem comuns, e não as máquinas. Aristóteles, como Platão, ele condenava o Estado que, ao invés deles se preocupar com a educação científica e moral das pessoas, eles visavam as guerras, as conquistas de território. E por último também eles faziam uma crítica à educação militar de Esparta, né, que faz a guerra uma tarefa do Estado. Eles conquistavam, colocavam as conquistas como uma virtude. Não, nós somos os bons, nós temos que ir lá, temos que ganhar essa guerra, fazer de tudo para nosso Estado. Aí Aristóteles ele era diversamente de Platão sobre essas ideias. No caso, Aristóteles salva o direito privado, a propriedade particular e a família. E é isso que eu tenho que falar para vocês. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre Aristóteles, né? E, desde já agradeço meu grupo pela colaboração, que sem eles eu não conseguia fazer sozinho esse trabalho, eles me deram muito incentivo. E agradeço o professor pela confiança e o incentivo que eles sempre dão nas nossas aulas de sexta-feira. Obrigado, gente.